Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, desafia bastante a nossa percepção da realidade. E se tudo, absolutamente tudo que existe, fosse construído a partir de só três elementos: luz, calor e som? A pergunta que vai guiar a nossa conversa é bem provocadora. Já pensou nisso? E se tudo que a gente conhece, desde as galáxias mais distantes até a nossa própria consciência, nascesse da interação dessas três forças primordiais? Para a gente desvendar essa perspectiva, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o conceito geral de luz, calor e som. Depois, a gente define essas três forças primárias. Aí vamos ver como elas se aplicam ao ser humano. Na sequência, a gente explora o poder da vibração. E para fechar, uma aplicação prática disso tudo no despertar dos chakras. Bom, para começar, a nossa análise parte de um conflito que, segundo essa filosofia, todo mundo vive. Aquela luta interna entre o nosso ego, a nossa personalidade e a nossa essência, que é a nossa consciência mais pura. E o ponto crucial aqui é o seguinte: despertar consciência para essa filosofia não é só uma batalha psicológica, sabe? É um processo de se integrar de verdade com essas três forças fundamentais do universo. Tá, mas afinal, o que são exatamente o som, a luz e o calor nesse contexto todo? Bom, a filosofia que a gente está vendo aqui define eles como uma espécie de trindade sagrada, a base de toda a criação. Vamos começar pelo som. Ele é visto como aquele primeiro impulso, sabe? A vibração original que bota ordem no caos. Por isso, ele é associado à figura do Pai, representando a inteligência que estrutura e sustenta o universo. Em seguida, temos a luz. Ela seria o princípio que dá vida a tudo, a energia vital que vem lá dos sóis, das estrelas. A correspondência aqui é com o Filho como sendo a manifestação da verdade e da própria vida. E para fechar a trindade, o calor. Pensa nele como a força de atração, aquele magnetismo universal que junta tudo e põe a vida para funcionar em todos os níveis. Ele é a manifestação do Espírito Santo, o doador da vida. O mais importante de entender aqui é que, mesmo que pareçam coisas diferentes, essas três forças são, na verdade, inseparáveis. Elas trabalham juntas como uma coisa só, um princípio único que está por trás de toda a existência. Então, para ficar bem claro, olha só a relação. O som é o Pai, a inteligência. A luz é o Filho, a vida. E o calor é o Espírito Santo, a atração. Simples, né? Ok, tudo isso parece muito cósmico, né? Mas como é que isso se aplica a gente, no nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, como essa estrutura toda se espelha no ser humano. E olha que afirmação poderosa que o material de base traz. A gente não está separado dessas forças. Muito pelo contrário. A nossa própria existência, em todos os níveis, é uma materialização delas, uma cristalização. Essa filosofia vê o ser humano como uma estrutura bem complexa, com 7 corpos. Vai desde o corpo físico, que é o mais denso, até o mais sutil de todos, o ser íntimo. E a sacada aqui é que cada um desses veículos da consciência vibra numa frequência própria, todos eles sendo feitos de combinações diferentes de luz, calor e som. Agora vamos dar um zoom em uma dessas forças. Aqui o material mais explora: o som. Vamos entender como essa vibração primordial, segundo essa visão, tem o poder de influenciar diretamente a nossa mente e tudo ao redor. Para reforçar a importância do som, a fonte até cita aquela famosa passagem bíblica. A ideia do verbo, da palavra que cria, é super central aqui. Ela sugere que o som não é só um barulho, mas sim uma força que cria, que dá origem às coisas. E agora, olha só que interessante a distinção que o texto faz. Ele afirma que tipos diferentes de música têm efeitos vibracionais totalmente opostos. A música clássica, segundo a fonte, eleva a consciência. Já certos gêneros modernos teriam um efeito degradante sobre o sistema nervoso e a psique. É importante frisar que essa é a perspectiva apresentada no material que estamos analisando, ok? Certo, se o som é tão poderoso assim, como a gente pode usar isso na prática? É o que vamos ver na nossa última parte, que explica como a vibração do som pode ser usada para ativar centros de energia internos, os famosos chakras. A fonte define os chakras como rodas ou centros magnéticos. O segredo para entender é que eles não são físicos, tá? São como se fossem os nossos sentidos, só que do nosso corpo astral. E cada um deles está ligado a uma glândula do corpo físico e a uma habilidade psíquica específica. Vamos pegar um exemplo prático, o chakra cardíaco, que fica bem no centro do peito. De acordo com essa prática,
Se a gente vocalizar a vogal O de forma prolongada, isso pode ativar esse centro e, com isso, despertar a nossa intuição. Subindo um pouco na garganta, a gente encontra o chakra laríngeo. Ele está ligado à vogal E, e o despertar dele, segundo o texto, traria a clareaudiência, que é tipo um ouvido mágico, a capacidade de ouvir sons que não são desse nosso plano físico. Agora um bem famoso, o chakra frontal, o tal do terceiro olho que fica entre as sobrancelhas. Para ativá-lo, a vogal é a I, e a habilidade que ele desperta é a clarividência, ou seja, a capacidade de enxergar as realidades internas, aquilo que não é visível aos olhos comuns. E para fechar os exemplos, lá no topo da cabeça temos o chakra coronário. Ele também é ativado pela vogal I e despertaria a polividência. É uma faculdade descrita como a capacidade de acessar a memória da natureza, sabe? De compreender tudo de uma vez só. E com isso, a gente fecha essa nossa exploração. Mas fica uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Além da música que a gente escuta, das palavras que falamos e ouvimos, que outras vibrações totalmente invisíveis podem estar moldando a nossa realidade e a nossa percepção a cada instante? Fica aí a reflexão.